Disputado desde 1915, quem fazia a festa no Campeonato Mineiro logo em seu início era o América Mineiro. Afinal, o Coelho conquistou o decacampeonato seguido, de 1916 até 1925. No entanto, o antigo Palestra Itália, atualmente Cruzeiro, ganhou em 1926 e nas edições posteriores também. Já o Atlético Mineiro, o Galo Mineiro, é o maior campeão até o presente momento. Esses três times definitivamente são os maiores times de Minas Gerais. No entanto, o futebol mineiro não se resume nesses três times. Afinal, temos também os times do interior, que têm muita história e já gravaram seus nomes no Hall da Fama. E essa é a pauta de hoje, os campeões do interior de Minas Gerais. Bom, quando se fala de Campeonato Mineiro, do Campeonato Estadual de Minas Gerais, logo se remete a Cruzeiro, Atlético Mineiro e América Mineiro. Evidentemente são os três grandes, são os três maiores campeões. No entanto, o futebol do interior de Minas é um futebol que ainda resiste, é um futebol que ainda tem clubes de tradições e que tem alguns campeões fora esses três clubes grandes. Pois em mais de 100 anos de disputa do Campeonato Mineiro, além desses três clubes citados, outros times do interior já conquistaram o estadual. No caso, foram 4 times: Vila Nova, o Siderúrgica, o Ipatinga e a Caldense. Ao todo somado, 7 times já conquistaram o Campeonato Mineiro, mas a pauta de hoje é referente aos times do interior de Minas que já conquistaram o estadual. É importante ressaltar também que esses times, além de desbancar o favoritismo dos três grandes da capital, eles conquistaram os títulos. No entanto, outras duas agremiações chegaram perto. Estamos falando dos dois Democratas, o Democrata de Governador Valadares e o Democrata de Sete Lagoas. Esses dois times foram os que bateram na trave e chegaram ao vice-campeonato. Por isso, vale a menção honrosa para os democratas que hoje não vivem um bom momento na história do futebol atual. Bom, o América Mineiro é o primeiro time grande de Minas Gerais. Além do decacampeonato conquistado e outros títulos posteriores, também tivemos a ascensão de Cruzeiro e Atlético Mineiro, que se tornaram gigantes do futebol brasileiro e mundial e conquistaram outros títulos e são os maiores campeões. Depois desses três times, o quarto maior campeão de Minas é o Vila Nova. O Vila Nova é, digamos, a quarta força do estado de Minas Gerais. É um dos times mais tradicionais de Minas e já conquistou por 5 vezes o campeonato estadual. E desses 5 títulos, por pouco, o Vila Nova não repete o feito do América. Afinal, nos anos de 32, 33, 34 e 35, o Leão do Bonfim conquistou os títulos estaduais seguidamente. O último título que o Vila Nova conquistou foi no ano de 1951. Naquela época, Atlético Mineiro e o Cruzeiro já viviam a hegemonia do futebol mineiro e o Vila Nova acabou quebrando essa pseudo-hegemonia que tinha na época. E aí Cruzeiro e Atlético Mineiro de fato se consolidaram ainda mais no futebol e hoje são unanimidade. Mas até a década de 50, 60, outros times quebravam esse paradigma de Cruzeiro, Atlético Mineiro e o próprio América também. E além desses 5 títulos conquistados, o time de Nova Lima também chegou ao vice-campeonato por 4 oportunidades. Nos anos de 37, 1945, 1946 e 1947. Aí você imagina, se o time consegue converter esses 4 vices em títulos, eles chegariam a 9 títulos ao todo e ainda assim seriam o quarto maior campeão. Não ia mudar muita coisa, mas teriam mais títulos no seu currículo. E só ressaltando, vale a lembrança também que a pauta é referente aos títulos estaduais das equipes do interior de Minas. Mas o Vila Nova é o primeiro campeão da Série B, é o primeiro campeão nacional da Série B do Campeonato Brasileiro em 1971. Bom, seguido do Vila Nova de Nova Lima, o quinto maior campeão de Minas Gerais é o Siderúrgica de Sabará. Você já ouviu falar no Siderúrgica? Você que não é de Minas? O futebol é uma parte cultural da sociedade. E o Siderúrgica tem seu nome marcado na história do futebol mineiro. E o Siderúrgica tem 2 títulos conquistados. O primeiro deles em 1937. Naquela oportunidade, era mais fácil, digamos, de chegar ao campeonato, de conquistar o título. O segundo foi em 1964 e o Brasil já era bicampeão do mundo em 58 e em 62. Então os times já eram profissionais e já tinham grandes monstros sagrados do futebol. Além disso, o time soma 6 vices em 36, em 38, em 41, em 50, em 52 e em 1960. O Siderúrgica é um time tradicional do interior que acabou encerrando suas atividades
em meados dos anos 70, final dos anos 60. Voltou ativa no começo dos anos 90, no começo dos anos 2000 e recentemente briga para disputar a última divisão do Campeonato Mineiro. E vale também algumas curiosidades. A começar pelo mascote do time, que é uma tartaruga. E também tem o hino, que é muito interessante. O hino que foca na tartaruga e também faz uma provocação ao Atlético Mineiro e ao Cruzeiro. Dito isso, ouça um trechinho do hino para você ter uma ideia do que eu estou falando. Este ano o negócio só vai bem pra tartaruga do Napoleão. Antes de falar dos dois últimos campeões de Minas, é importante ressaltar que outras agremiações tradicionais do futebol mineiro nunca conquistaram o título mineiro. É o caso do Uberlândia, do RT, do Tupi, o Galo Carijó. Esses times que possuem alguma tradição no futebol mineiro, que estão em evidência em determinadas épocas do futebol, eles nunca chegaram ao título mineiro. Mas não deixam de ter seu respeito e são times tradicionais também. Agora, voltando aos campeões, eu cito agora a Caldense. A Caldense que chegou ao título no ano de 2002. Vale ressaltar também que esse ano de 2002 foi um ano perdido para os estaduais, no sentido para os times grandes, que em comum acordo com as federações, eles preferiram priorizar os regionais, no caso, os times mineiros e os times gaúchos priorizaram a Copa Sul Minas, os times paulistas e os times cariocas priorizaram o torneio Rio-São Paulo. E os times que não têm mídia, no caso, os times do interior ou os times da capital de bairro, que não tem mídia nenhuma, disputaram sim o campeonato estadual e foram os devidos campeões. Depois as federações de cada estado foram lá, fizeram um super campeonato tal, mas que não vale de porcaria nenhuma. Quem é de fato campeão é o que jogou o campeonato estadual. O Campeonato Mineiro de 2002 foi vencido pela Caldense e quem foi vice foi o Ipatinga, mas a Caldense tem seu nome na história vencendo esse Campeonato Mineiro. Recentemente, a Caldense chegou à final novamente contra o Atlético Mineiro em 2015, mas não foi possível superar o Galo Mineiro, que já é uma grande potência do futebol. A Caldense chegou ao vice-campeonato, jogou muito bem esse Campeonato Mineiro, mas não conseguiu conquistar o tão sonhado bicampeonato. É importante ressaltar também que ao longo da história, a Caldense já teve alguns jogadores notáveis, dentre eles o comentarista da Rede Globo de televisão, Walter Casagrande, que também é ídolo do Corinthians e passou por diversos times do Brasil e do mundo. Bom, e o último campeão do interior de Minas, e o mais lembrado, o mais recordado pelos amantes do futebol, por aqueles que gostam do futebol alternativo e pelos próprios torcedores. Estamos falando do Tigre, estamos falando do Ipatinga. Ipatinga foi o último campeão do interior de Minas e conquistou seu título estadual no ano de 2005. Aliás, esse momento do Ipatinga foi uma época dourada. Foram 5 anos em evidência. O Ipatinga conquistou o Campeonato Mineiro em 2005, fez uma boa campanha na Copa do Brasil de 2007, eliminando o próprio Palmeiras nos pênaltis, eliminando também o Sport e caindo nas quartas de final diante do Brasiliense. O Ipatinga também chegou à primeira divisão do Campeonato Brasileiro, jogou a elite do futebol brasileiro em 2008. Então o Ipatinga viveu momentos de ouro nesses, digamos, 5 anos de 2005 a 2010, mais ou menos. Só que em 2005, como a pauta é dos campeonatos estaduais, dos campeões estaduais de Minas, do interior de Minas, o Ipatinga em 2005 foi o grande campeão mineiro, desbancando o favoritíssimo Cruzeiro. O Cruzeiro vinha de 2 anos daquela tríplice coroa, daquele time fantástico que tinha formado e tinha mais ou menos a base daquele time. O Cruzeiro é sempre gigante, o Cruzeiro é sempre favorito em todas as competições que vai disputar. No entanto, o futebol do Ipatinga era um futebol operário, um futebol aguerrido e foi definitivamente o futebol campeão. Aquele time do Ipatinga revelou alguns nomes para o futebol, alguns nomes que até hoje perduram, como o treinador Ney Franco, foi, digamos, revelado pelo Ipatinga e aí constituiu fama no futebol e está sempre em evidência treinando times de grande porte do futebol brasileiro. Nomes como Luizinho, lateral direito, que depois foi jogar no Santos, Fael, volante, que jogou no Botafogo e outros times do futebol brasileiro também, Walter Minhoca, que jogou com a 10 do Zico, foi pro Flamengo e jogou com a 10 do Zico. O meio-campo Léo Medeiros também jogou no Flamengo, o atacante Marinho que também jogou no Atlético Mineiro e outros times. Esses são alguns jogadores que ganharam algum destaque depois de ter participado dessa campanha vitoriosa do Ipatinga.
O Ipatinga foi o último grande campeão mineiro do interior do estado. Mas, como eu frisei, além dos campeões, outros times merecem o respeito. Com isso, é importante valorizar não somente os estaduais, mas a cada agremiação do estado, do seu estado, seja de Minas Gerais, seja de São Paulo, Rio de Janeiro, do Pará, de qualquer estado que seja, esses times que não têm apoio financeiro, que não têm uma mídia forte, esses times merecem não só respeito, mas o nosso carinho e eterna admiração. Esses foram os 4 grandes campeões do interior do estado de Minas Gerais. O futebol hoje pouco dá espaço, pouco dá oportunidade para equipes do interior chegar à final. Quando chega, é aquela comoção e merece nosso aplauso e merece nosso eterno respeito. Antes de encerrar o programa, eu sei, eu não vou me segurar, eu preciso pelo menos mencionar os campeões do interior que conquistaram os torneios nacionais. Na Série D, na 4ª divisão, o Tupi foi campeão em 2011 e o Tombense campeão em 2014. Na Série C, o Boa Esporte é o único campeão mineiro do interior a conquistar o título, e foi recentemente em 2016. O outro time mineiro que conquistou o título da Série C foi o América Mineiro, mas não é do interior. E na Série B, o Vila Nova foi o primeiro campeão da primeira edição em 1971. Ele se vangloria de ter sido o primeiro de ter aberto essa sessão de títulos dos times que conquistaram a Série B. O outro campeão foi o Uberlândia. É um fato curioso, o Uberlândia nunca foi campeão mineiro, mas já foi campeão nacional e da Série B no ano de 1984. O Uberlândia é um baita time tradicional do estado de Minas Gerais. As outras 2 equipes que conquistaram a Série B foram o América Mineiro, evidentemente, e o Atlético Mineiro. Na Série A, nenhum time de Minas chegou sequer à final do Campeonato Brasileiro. Aliás, o único campeão do interior do futebol brasileiro da Série A é o Guarani, mas isso também é outro assunto que vamos mencionar no decorrer da programação. Bom, espero que tenha gostado dessa pauta. É uma pauta, digamos, alternativa, mas que merece ser valorizada, pois afinal são os grandes campeões do interior de Minas Gerais que fazem parte da história do futebol de Minas e do futebol nacional. É o tempo de acréscimo do árbitro, ele ergue os braços. Final de partida no estádio do Mineirão. Ipatinga é campeão mineiro de 2005. Um título histórico para o Ipatinga, o primeiro do time do Ipatinga, fundado em 1980. O time do Ipatinga conquista o título da primeira divisão do Campeonato Mineiro.